Você não é quem você pensa. Descubra sua verdadeira identidade em Cristo. Você acorda, olha para o espelho e vê um estranho te encarando, não porque mudou de rosto, mas porque perdeu de vista quem realmente é. A sociedade te vendeu uma identidade embalada, te entregou um papel social, te deu um número, uma função, uma etiqueta colada na testa. E você acreditou. Acreditou que você é o que você faz, que você é o que você tem, que você é o que os outros dizem que você é. Mas e se eu te disser que tudo isso é mentira? E se eu te mostrar que existe uma verdade sobre você que antecede qualquer julgamento humano? Uma verdade eterna, escrita antes da fundação do mundo, declarada pelo próprio Criador. Em Efésios 1:4-5, Paulo revela algo extraordinário. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você entende o peso disso? Antes de você nascer, antes de você errar, antes de você conquistar ou fracassar, Deus já havia decidido quem você é: filho, filha, escolhido, amado. Essa é sua identidade verdadeira. Não o que está no seu currículo, não o que está na sua conta bancária, não o que está na opinião alheia. Sua identidade está selada em Cristo. E ignorar isso é viver como um mendigo sentado sobre um tesouro enterrado. Vivemos numa era de crise identitária sem precedentes. Nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tantas opções de ser e ao mesmo tempo se sentiram tão perdidas. Você pode ser quem você quiser, dizem. Mas aí surge a pergunta que ninguém quer responder. E se você não souber quem você quer ser? E se você não tiver um fundamento sólido? Você vira folha ao vento, levado por qualquer tendência, por qualquer movimento, por qualquer voz mais alta. Efésios 4:14 nos alerta exatamente sobre isso. Assim, não seremos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A falta de identidade é a porta de entrada para todo tipo de engano. Quando você não sabe quem é, qualquer um te diz, e você acredita, porque tem um vazio, um buraco, uma pergunta existencial que grita por resposta. E o mundo moderno oferece milhares de respostas superficiais. Use isso, compre aquilo, siga essa ideologia. Entre nesse grupo. Vista essa máscara. E no final do dia, você está exausto, porque gastou energia tentando ser alguém que você nunca foi chamado a ser. A identidade em Cristo não é uma teoria, é uma âncora, é um fundamento inabalável. É saber que, independente da tempestade lá fora, você está enraizado numa verdade que não muda. E qual é essa verdade? Efésios 1 é um tratado sobre quem você é aos olhos de Deus. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você é abençoado, não porque mereceu, não porque conquistou, mas porque está em Cristo. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Você é redimido, perdoado. A culpa que te persegue, paga. O erro que te define nas suas próprias mentes, apagado. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Você tem propósito, não está à deriva, não é acidente, não é descartável. Você foi planejado, desenhado, criado com intenção divina. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados nele com o Espírito Santo da promessa. Você é selado, marcado, garantido, propriedade exclusiva de Deus. Essa é sua certidão de nascimento espiritual. Esse é o documento que define quem você é. E não tem cartório humano que possa anular isso,
Mas a sociedade moderna não quer que você saiba disso, porque uma pessoa que conhece sua identidade em Cristo é uma pessoa perigosa para o sistema. Você não se vende por likes, não se curva por aprovação, não se quebra por rejeição. Você sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe quem te sustenta. E isso é libertador demais para uma cultura que lucra com sua insegurança. Pense comigo, quantas campanhas publicitárias funcionam atacando sua autoestima? Você não é bonito o suficiente. Compre esse produto. Você não é bem-sucedido o suficiente. Compre esse curso. Você não é amado o suficiente. Entre nesse relacionamento tóxico. A lógica do consumo é construída sobre identidades frágeis. Pessoas que não sabem quem são, gastam fortunas tentando preencher o vazio. Mas quando você descobre que é filho do Rei, que é herdeiro de Deus, que é coerdeiro com Cristo, como diz Romanos 8,17, você para de mendigar migalhas na mesa dos homens. Você senta à mesa do Pai e percebe que já tem tudo o que precisa, não em coisas, mas em Cristo. A espiritualidade foi deixada de lado. E o resultado? Uma geração inteira perdida. Correndo, mas sem saber para onde. Lutando, mas sem saber por quê. Vivendo, mas sem saber para quem. Os ensinamentos de Jesus foram esquecidos, e a maldade impera sem remorso. Porque quando você perde a noção de que é imagem e semelhança de Deus, você perde também a noção do valor da vida, a vida do outro e a sua própria vida. Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Você carrega em si a marca do Criador, mas o mundo quer que você esqueça isso. Quer que você se veja como acidente cósmico, como resultado do acaso, como animal evoluído sem propósito maior. E quando essa visão domina, a moral desaba. Porque se não há Criador, não há certo ou errado absoluto. Se não há propósito divino, tudo é permitido. Dostoiévski já alertava: se Deus não existe, tudo é permitido. E estamos vendo isso. Numa cultura onde cada um é Deus de si mesmo, onde cada um cria sua própria verdade, onde cada um define sua própria moral. O resultado? Caos, confusão, dor. Porque ser Deus de si mesmo é um peso que nenhum ser humano consegue carregar. Você não foi feito para isso. Você foi feito para depender, para adorar, para se submeter a algo maior. E quando você rejeita o Deus verdadeiro, você não se torna livre. Você se torna escravo. Escravo de si mesmo, de suas emoções, de suas paixões, de suas ambições, de suas feridas. Mas existe uma solução. Saber quem você realmente é, segundo o que Deus falou sobre você. E o que Deus fala? Você é amado. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Você é escolhido. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é justificado. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Você é participante da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Você é mais que vencedor. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Você é obra-prima de Deus. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Você é luz do mundo. Mateus 5:14. Vocês são a luz do mundo. Isso é quem você é.
Não o que você conquistou, não o que você perdeu, não o que fizeram com você, mas o que Cristo fez por você. A identidade em Cristo é fundamental porque ela te protege. Protege do orgulho nos dias de vitória, porque você sabe que tudo vem de Deus. Protege do desespero nos dias de derrota, porque você sabe que seu valor não depende de resultado. Protege da inveja, porque você não precisa da vida do outro. Protege da comparação, porque sua corrida é única. Protege da necessidade doentia de aprovação, porque a opinião que importa já foi declarada na cruz. Está consumado, disse Jesus em João 19:30. Sua identidade está consumada, completa, finalizada. Você não precisa provar nada mais. A obra já foi feita, o preço já foi pago, a sentença já foi lavrada. Inocente, aceito, amado, livre. E essa liberdade, essa certeza, essa paz, é o que o mundo não pode dar e não pode tirar. As civilizações desabam quando perdem o essencial. E qual é o essencial? O reconhecimento de Deus, a reverência ao sagrado, a compreensão de que existe algo maior que nós. Roma caiu, Grécia caiu, Babilônia caiu. Não por falta de riqueza, não por falta de conhecimento, não por falta de poder, mas por falta de fundamento moral, por falta de respeito ao divino, por excesso de orgulho humano. E estamos vendo a mesma coisa hoje. Uma sociedade que se acha autossuficiente, que ridiculariza a fé, que escarnece da Bíblia, que remove Deus das escolas, das leis, das instituições e depois se pergunta por que há tanta violência, tanta depressão, tanto suicídio, tanto vazio existencial. Porque quando você remove o alicerce, o prédio desaba. É questão de tempo. Provérbios 14:12 alerta. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Os princípios milenares bíblicos estão dando certo há milênios. Não porque são convenientes, mas porque são verdadeiros. A Bíblia não é livro de autoajuda, é manual de vida, escrito pelo fabricante. E quando você segue as instruções do fabricante, a máquina funciona. Quando você vai contra, ela quebra. Simples assim. Amor ao próximo, perdão, humildade, honestidade, domínio próprio. Esses não são valores ultrapassados, são valores eternos. Funcionaram no primeiro século, funcionam no século 21, vão funcionar no próximo, porque são baseados na natureza de Deus, e Deus não muda. Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Num mundo onde tudo é relativo, onde verdade é subjetiva, onde moral é fluida, ter algo fixo, algo sólido, algo imutável, é salvação, é sanidade mental, é âncora no meio da tempestade. E essa âncora tem um nome: Jesus. A única identidade que não muda com a moda, que não depende da economia, que não oscila com a opinião pública. Sua identidade em Cristo é rocha, o resto é areia. Mateus 7:24-27 deixa isso claro. Quem ouve as palavras de Jesus e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Onde você está construindo sua vida? Sobre opinião? Sobre dinheiro? Sobre fama? Sobre relacionamento? Ou sobre Cristo? Porque tudo vai ser testado. A tempestade vem para todo mundo. Não é questão de si, é questão de quando. E naquele dia você vai descobrir o que é real, o que é sólido, o que permanece. Sua identidade em Cristo é o que permanece quando a saúde falha, quando o dinheiro acaba, quando as pessoas te abandonam, quando o sonho desmorona. O que sobra? Se sua identidade estava nessas coisas, sobra vazio. Mas se sua identidade está em Cristo, sobra Cristo. E Cristo é suficiente. Paulo descobriu isso. Filipenses 4:11-13. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento não é ter tudo, é ter Cristo. Plenitude não é ausência de problemas, é presença de Deus. Paz não é ausência de guerra externa, é presença de guerra vencida interna. Porque Cristo já venceu e você está nele. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Sua vida está escondida, protegida, guardada, no lugar mais seguro do universo, em Deus. Ninguém chega lá, ninguém toca, ninguém rouba. Sua verdadeira vida está fora do alcance do inimigo. E isso muda tudo. Então acorde. Olhe no espelho de novo. Mas dessa vez, não veja o que o mundo te mostrou. Veja o que Deus vê. Veja um filho. Veja uma filha. Veja alguém pelo qual Cristo morreu. Veja alguém que tem valor infinito. Não porque é perfeito, mas porque é amado por um Deus perfeito. E esse amor te transforma, te liberta, te cura, te restaura. Romanos 8:38-39. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada separa você do amor de Deus. Nada. Nem seu passado, nem seu erro, nem sua vergonha, nem sua dor. Nada. O amor de Deus te persegue, te alcança, te envolve, te sustenta e te define. Você é amado. Ponto final. Não há discussão, não há negociação, não há condição. Você é amado. E a partir dessa verdade, tudo muda. Você não precisa mais lutar por aceitação. Você já foi aceito. Você não precisa mais provar seu valor. Seu valor já foi declarado. Na cruz, com sangue, com vida entregue. Jesus não morreu por lixo. Jesus morreu por tesouro. E você é o tesouro. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Você é o tesouro pelo qual Cristo vendeu tudo, deixou tudo, deu tudo. Essa é sua identidade. Não quem você pensa que é, mas quem Deus diz que você é. E a opinião de Deus é a única que conta, é a única que dura, é a única que salva. E hoje, agora, neste exato momento, você tem uma escolha. Continuar vivendo na mentira, na identidade falsa que o mundo te deu, ou aceitar a verdade, a identidade verdadeira que Deus te oferece. Aceitar Jesus não é religião, é relacionamento. É reconhecer que você precisa, que você não é autossuficiente, que você não é Deus, que você é criatura e que o Criador te ama e quer te adotar, quer te chamar de filho, de filha, quer te dar nome novo, identidade nova, vida nova. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples assim. Não é lista de regras, não é performance religiosa, é rendição, é reconhecimento, é fé. Crer que Jesus é quem ele disse que é, que fez o que disse que fez, que está vivo, que está disponível, que está esperando por você. João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O direito está disponível. A porta está aberta. O convite foi feito. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo. Você ouve? Você vai abrir? Ou vai continuar tentando se definir sozinho, tentando encontrar sentido sozinho, tentando preencher o vazio sozinho? Agostinho disse há séculos: Tu nos fizeste para ti,
e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Você foi feito para Deus, e enquanto não estiver nele, vai estar inquieto, vai estar perdido, vai estar sem identidade. Mas quando você encontra Cristo, encontra repouso, encontra lar, encontra você mesmo, o verdadeiro você. O você que sempre foi chamado a ser, desde antes da fundação do mundo. E aceitar isso não é o fim, é o começo da maior aventura, a vida com propósito, a vida com sentido, a vida em Cristo. E nessa caminhada, você não está sozinho. Procure uma igreja, não uma religião morta, mas uma comunidade viva, cheia de pessoas imperfeitas que estão buscando o Deus perfeito. Pessoas que vão te apoiar, te encorajar, te lembrar de quem você é nos dias em que você esquecer. Hebreus 10, 24, 25. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Você precisa de comunidade, de família espiritual, de irmãos e irmãs que caminham contigo, que choram contigo, que celebram contigo, que oram por você. A fé não é jornada solitária, é caminhada coletiva, rumo à eternidade, rumo ao lar, rumo ao Pai. E esse caminho começa hoje, agora, com uma decisão, a decisão mais importante da sua vida: aceitar Jesus, descobrir sua identidade verdadeira e viver finalmente como quem você realmente é: filho, filha, amado, escolhido, livre, em Cristo, para sempre. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.